Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estou finalizando o dia. Tive a ajuda de Ana por um bom tempo. Tive um pouco de ajuda de Verônica também, que está com o pé machucado, mas ela amarrou ferros, deu nozinho com arame. Estamos aqui chegando no nosso canteiro de obras. Concretagem toda feita. E aqui os meus comentários sobre o processo. Eu amarrei aqui uma corda. Eu vou esticar uma lona para proteger a obra, porque provavelmente não vai dar para fazer mais muita coisa. E eu preciso protegê-la enquanto eu estou fora, até eu voltar e poder continuar. Então agora comentários. Primeiro, se você vai fazer alguma coisa com esse tipo de tijolo ecológico. Copinhos, péssimo. Os copinhos de água são muito frágeis para o concreto e o pedrisco todo que entra. E são muito largos também, então eles ocupam o espaço dos ferrinhos que passam pelos lados. Deu um trabalho danado. Se fosse um copinho um pouco mais forte, tipo um copinho de iogurte, um copinho de requeijão cremoso, eu testei esses copinhos, aí sim dá para lidar sem maiores problemas. Mesmo assim, tem o problema do espaço que ele ocupa. Eu vi gente na internet usando esses macarrões de natação, de piscina, né? Cortam as rodelinhas e usam para tapar o buraco, enfiam um espetinho de ferro. Acho que é muito melhor. Parece muito melhor, muito mais negociável no processo. Que mais? Sim, concreto. Honestamente, o traço recomendável por engenheiros de 1 para 2 para 3, 1 de cimento, 2 de areia para 3 de pedrisco, não, fica muito difícil fazer, é muita pedra. Então, no processo, eu acabei reduzindo um pouco a quantidade de pedra. Ficou muito mais fluido, muito mais fluente, muito mais fácil de fazer, reduzindo um pouquinho. Não precisa tirar muito, não, mas tem que ficar, pelo menos, numa consistência que derrame, né? E com as pedras, ficar pedra demais, ó, esse aqui mesmo, eu acabei fazendo depois uma massinha só de cimento e passando por cima para segurar as pedras, porque ficaram meio soltas. Já no de cá, eu não precisei fazer isso, porque já estava melhor a quantidade. Fiz só um pouquinho aqui e ali por capricho meu, mas aqui ficou fez muito mais sentido botar menos pedra, né? Então, eu acho que esses são os dois principais pontos. Eu usei uma espécie, deixa eu botar meu cabo de carregar o fone aqui no pescoço. Eu usei uma espécie de, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho. Funil cortado de uma garrafa de não sei o que, de 5 litros, que encaixa perfeitamente nos buracos quando você vai preencher, principalmente nas partes verticais, onde tem um ferro que você concreta. Cadê? Não sei mais onde ele está. Tá ali. Vou mostrar. Que foi muito útil também nesse processo agora. Aqui, ó. É só um garrafão cortado. Essa boca encaixa perfeitamente. Facilita bastante o trabalho. E eu, como sou baixinho, isso aqui tem 1,20 m, tive que trabalhar em cima de umas pedras ou pau ou o que quer que seja, para ficar numa posição mais confortável. Opa, esqueci um ferrinho ali desprotegido. Estou protegendo esses ferrinhos expostos com garrafas. Será que ainda tem garrafa aqui que preste? Tem uma mini garrafinha de leite de coco. Então vai aqui. Para não prejudicar a lona.
quando eu esticar, porque eu vou esticar mais ou menos como o A-frame. Não vai dar certo porque tem as portas, né, que vão segurar um pouco, mas pode ser que com o tempo, com algum vento, essas pontinhas acabem rasgando a lona. Eu não quero que isso aconteça. Comprei uma lona um pouco mais forte, dessa preta e branca, né, tem um lado branco e um lado preto, para esticar aí. Espero que dê, porque tá bem altinho, mas eu acho que dá. Botar ela por cima da corda e esticar 4 pontas, né, para 4 cantos. E por hoje é só. Aqui está mais um visual da nossa querida obra, o banheirinho e tudo mais. Por hoje é só. Amanhã vai ser o meu último dia de trabalho aqui. Eu vou para Salvador na terça de manhã cedinho, mas segunda-feira provavelmente vou tentar aproveitar o dia, se não chover, dar um mergulho no rio, descansar um pouco. Mas tem coisas ainda a serem feitas aqui. Por exemplo, mover todas essas madeiras lá para dentro, depois que já tiver com a lona, e passar óleo queimado em tudo. Não consigo fazer sozinho. Acho que as meninas não têm força física para fazer comigo. Se eu conseguir contratar alguma ajuda lá na vila, ótimo, mas é muito difícil porque tem muito pouca gente aqui nessa área e quase todo mundo já tem os seus horários, os seus afazeres marcados. E é isso. Talvez eu não consiga, então eu vou deixar por conta das meninas conseguirem alguém para fazer isso enquanto eu já estiver longe. Passo o Natal com a minha família em Salvador e depois fico lá um tempo em Salvador com a minha mãe, porque eu só vejo ela uma vez por ano e vim para cá. Eu não moro no Brasil, estou aqui agora e fazendo isso, né? Vim principalmente para fazer isso e para visitar minha mãe. Então chegou a hora de estar com a minha mãe antes que seja tarde. E ela já é uma senhora de idade e tudo, e precisa de atenção também. Então é isso. Eu vou ter que voltar para o meu país, o país que eu moro, e ficar lá até conseguir juntar dinheiro de novo, porque não é toda hora que a gente pode tirar férias gigantes como eu fiz dessa vez, né? Já são 4 meses que eu estou aqui, vou passar mais 1 mês e meio com a minha mãe. Então, uma abelhinha dessas que não mordem. Então é hora de pausa, tentar recapitalizar, trabalhar, ganhar dinheiro de novo, né? Guardar dinheiro suficiente para poder vir aqui. Duvido que eu consiga passar tanto tempo quanto eu passei dessa vez, mas falta muito menos, né? Eu comecei do zero, comecei arrancando o pedacinho de floresta que existia aqui e já consegui subir essas paredes ao ponto de receberem o telhado. Como o telhado exige muito trabalho e mais gente envolvida, eu já assumo que não vou conseguir fazer mesmo. Poderia ir, passar o Natal, voltar, ir de novo. Sai muito caro vir aqui em Ibicoara e eu não tenho ainda a mão de obra para me ajudar a fazer isso. E levaria muito mais tempo que algumas poucas semanas para conseguir fazer direito. Tem que fazer com cuidado. Então é isso, eu vou ter que deixar tudo muito bem protegido para que eu possa viajar em paz e voltar numa outra época, numa outra hora. Para terminar, de longe eu organizo uma equipe para esse trabalho futuro. Para quando eu chegar, tento vir numa outra época do ano que seja menos chuvosa, porque verão aqui é a época das chuvas e isso atrapalha muito o processo. E é isso. A próxima vez que eu vier vai ser para pôr o telhado em pé e
continuar essas paredes e as paredes internas. Vou continuar até a altura da porta, onde está a garrafa, com esse tipo de tijolo. E provavelmente depois da próxima viga acima das portas, eu prossigo com outra técnica, com outro material. Taipa, adobe, cordwood, garrafas de vidro, uma mistura de tudo. Vai ser um pouco mais, como vou dizer, maleável, né? Menos rígido, porque a obra com esse tipo de tijolo é uma obra bem rígida. Você tem que seguir os passos certos e usar as dimensões certas. Mas eu acho que no futuro eu vou variar. Provavelmente vai ficar mais bonito também se eu der uma variadinha na parte de cima. Aqui haverá uma varanda, que será toda de madeira. Lá na frente também uma outra varanda. Aqui tem um mezanino, né, na parte de dentro, que vai acessar a varanda de cá. Do lado de lá, a varanda não é acessível por dentro de casa. Vai ser acessível a parte de cima, né, da varanda. A parte de baixo vai ter a cobertura, a parte de cima vai ser acessível por aqui, por cima, com escadinha pequena de 1 metro só. Vai ser mais para tentar curtir o visual das montanhas, que eu não sei se dá para ver daí, mas aqui entre as árvores dá para ver um pouco as montanhas. Deixa eu ir aqui pro fundo. A varanda aqui vai ter acesso pelo mezanino. Tá vendo ali? No cantinho dá para ver acima da lona, dá para ver um pouco a montanha, né? Então é isso. Eu vou ter que dar uma bosqueada para ficar mais visível e plantar outras árvores que não cresçam tão alto. Ou então controlar essas árvores de lá para que não cheguem a esses 10, 15 metros de altura dessas árvores. E aí eu vou ter a minha vista e as árvores vão ter a paz que elas também merecem. E é isso aí. Chega de papo por hoje. 12 minutos de vídeo. Acho que bati o recorde. E amanhã eu volto finalizando este processo daqui. Botando essa lona em pé. Tentando fazer alguma coisa com essas madeiras. Arrumando um pouco o espaço. Talvez preparando o espaço lá dentro para receber as madeiras. Botando alguma dessas lonas no chão, para as madeiras não ficarem em direto contato com o solo. Posso usar também uns plásticos desses. Não sobrou quase brita nenhuma aqui. As britas ainda estão lá na rua, mas lá vão ficar. E é isso aí. Amanhã eu volto. Por hoje é só. Bye, bye.